Queria dar bom dia a todas e todos, falar da enorme satisfação de estar aqui para inaugurar a exposição Você e a USP, dentro do ciclo USP Pensa Brasil, que começou com um estrondoso sucesso ontem à noite, uma necessária ou várias necessárias reflexões sobre o nosso país, num momento de enormes desafios, uma iniciativa conduzida pela nossa vice-reitora, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, a quem eu cumprimento, uma satisfação que ela esteja aqui presente, e em nome dela eu queria cumprimentar também outras autoridades universitárias aqui presentes, pró-reitores adjuntos, diretores de unidades. Queria mencionar a satisfação de termos conosco o nosso ex-reitor, o professor Varran Agopian, e em especial, o meu antecessor na pró-reitoria de pesquisa, o professor Silvio Canuto, porque aquilo que eu vou apresentar hoje, aquilo que nós estamos inaugurando hoje, é fruto de um esforço que foi conduzido na administração passada. Então, a exposição intitulada Você e a USP foi montada para responder a desafios colocados às universidades estaduais, injustos, mas cuja resposta melhor não é através de bate-boca. A resposta melhor é mostrando aquilo que nós fazemos e mostrando a nossa importância para a sociedade. E foi exatamente isso que foi planejado com essa exposição intitulada Você e a USP. Ela foi planejada para ser instalada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o claro objetivo de levar aos nossos representantes eleitos informações sobre a utilidade da universidade e a presença da universidade no cotidiano. É um convite para que a sociedade conheça uma pequena amostra do conhecimento que é produzido cotidianamente na nossa universidade. A exposição teve um relatório, porque quando ela ficou pronta, já estávamos em meio à pandemia, então era impossível fazer a instalação física e ter a visitação pública, como tinha sido originalmente previsto, mas, de novo, demonstrando sabedoria e competência, ela foi transformada numa exposição virtual, que ficou disponível durante um bom período, e a gente tem números de visitação dessa exposição. No momento em que a professora Maria Arminda formulou a proposta do USP Pensa Brasil, nós nos engajamos na pró-reitoria com bastante entusiasmo e com um recado fundamental: não é possível pensar o Brasil sem pensar em ciência e inovação. E então nós organizamos um ciclo de debates, nós teremos o primeiro debate logo mais, eu agradeço a presença aqui na plateia de debatedores que nós chamamos para essa primeira sessão. Teremos ainda um debate amanhã e um outro na quinta-feira, todos extremamente excitantes, então eu convido a assistirem, participarem desses debates. Mas, além disso, nós queríamos aproveitar a ocasião para fazer ressurgir a exposição Você e a USP. Que ocasião melhor para isso? E eu agradeço especialmente a professora Suzana, a professora Ana Paula, a Rebeca, e eu vou esquecer nomes, como é que é o nome do Maurício, com quem a gente conversou e a gente falou da data de exposição e disseram, vai ser difícil produzir tudo em tempo para a exposição. Então, eu queria fazer um especial agradecimento ao enorme esforço que foi feito para produzir isso em tempo. Eu tinha visto fotografia ontem, eu fui hoje antes de
vir para cá, eu fui rapidamente lá e está belíssima a exposição. São vários módulos que vão depois, né, poder funcionar como uma exposição interativa. Itinerantes. Tem uma parte interativa também, mas vai ser uma exposição itinerante. Ela vai ficar na Brasiliana até o final de setembro, e depois disso vai para um espaço no segundo andar do prédio da reitoria, que nós vamos ocupar durante o mês de outubro. Só para falar um pouquinho, né, da exposição, ela é dividida em 5 módulos, a exposição virtual. A exposição que está instalada aqui, ela tem os módulos materiais sustentáveis, energia limpa, campo e meio ambiente e saúde. Tem mais material do que nós conseguimos produzir para esse espaço, porque tem muito conteúdo. E essa ideia também de uma exposição itinerante, ela vai poder ser moldada ao público onde ela vai ser apresentada ao longo do tempo. Então, a gente pode mexer um pouco no conteúdo. Em certos momentos, a gente apresenta a exposição completa. Em outros momentos, a gente seleciona o conteúdo dependendo do público. Então, por exemplo, a introdução, que era para falar, né, um pouco sobre ciência, sobre a vida acadêmica, não fazia tanto sentido, né, fazer essa parte aqui na universidade. Afinal, pregar para convertidos, né, era muito importante para a Assembleia Legislativa, mas aqui na universidade não era tão essencial. O objetivo, né, é dar, né, uma pequena noção da enorme dimensão dos conteúdos, né, de conhecimento que são gerados na nossa universidade. A nossa universidade gera conteúdos em todas as áreas do conhecimento, e temos uma miríade de iniciativas de conexão direta com a sociedade, né, incluindo a tarefa da qual eu fui incumbido pelo magnífico reitor e pela vice-reitora, né, eu e toda a equipe da pró-reitoria, de acelerar a inovação dentro da universidade, que é uma forma de aplicar diretamente os conhecimentos gerados aqui, né, oferecer à sociedade a nossa capacidade de intervir para melhorar a vida das pessoas. Com a pandemia, além da exposição ter se tornado virtual, foi criado um módulo específico, porque a USP foi extremamente ativa na pandemia, produzindo conhecimento, entregando soluções, e eu não posso deixar de mencionar o enorme orgulho e privilégio que eu tenho de trabalhar cotidianamente com o professor Raul Gonzalez, nosso pró-reitor adjunto de inovação, um dos responsáveis pelo projeto dos respiradores Inspire. Inclusive tem um módulo para demonstração, né, que está instalado no espaço da exposição, e eu convido vocês a visitarem. Eu mencionei que havia números de visitas à exposição virtual. Então, aqui tem alguns números de visitas, e além das visitas, né, foram conduzidas lives, entrevistas com pesquisadores da universidade responsáveis por conteúdos que foram gerados. E aqui a Rebeca selecionou uma reação, né, de uma das pessoas que visitou, para dizer que estava sem palavras para expressar a bagagem, né, do Luigi, fez despertar o interesse por pesquisa, geração de valor e conhecimento à sociedade. É um investimento benéfico que retorna em forma de percepções críticas. E não seria possível não mencionar também o Ayrton Escobar e a sensacional equipe do Jornal da USP, que ganhou um espetacular protagonismo durante a pandemia. O número de acessos ao Jornal da USP cresceu tremendamente, e o Jornal da USP se tornou uma importantíssima referência para obtenção de conhecimento, né, num mundo com uma enxurrada de informações falsas, e nós vamos ouvir mais sobre isso daqui a pouco no debate às 10 horas. Então vejam só que beleza, né, está a montagem da exposição, conforme são vários painéis explicativos, e temos uma mesa interativa, e aqui, como eu mencionei, né, um protótipo do Inspire que pode ser visitado. Sem mais
delongas, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês e queria dizer que os nomes realmente importantes aqui são a da Ana Paula, Maurício, a Rebeca, e a gente não pode deixar realmente de agradecer a visão do meu antecessor, o professor Silvio Canuto, e do professor Varran Agopian, ao montar essa exposição, ao insistir na importância, né, de conectar a sociedade, né, e dizer que vocês todos, né, e a USP são a forma da gente mudar, da gente melhorar a nossa sociedade. Então, muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Então, nós vamos a começar com a segunda atividade que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação propôs para o seminário USP Pensa Brasil. E se tratam de debates chamados de USP Pensa Pesquisa e Inovação no século XXI. Então, o primeiro debate, o de hoje, é do tema que está, digamos, na boca de todo mundo, é um dos interesses, e nós temos chamado a especialistas e a um moderador para discutir. O tema é inteligência artificial, mídias sociais, psicologia social, fake news e implicações éticas. Então, eu estava conversando com uma das especialistas, professora Dora Kaufmann. Ela falou, dice, como que vamos a conseguir abordar todos esses temas que estamos aqui? Bom, para isso nós contamos com a perícia do Eugênio, que vai ser o nosso moderador. A ideia é justamente de fazer uma conversa informal sobre este tipo de temas. Então, agora, já passando a... Não. Então, passando, eu vou chamar aos especialistas, primeiro as pessoas de fora, e eu gostaria de agradecer em nome da USP, da disponibilidade das pessoas, a professora Dora Kaufmann, da PUC São Paulo. A Dora é professora do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Faculdade de Ciências e Tecnologia da PUC São Paulo, graduada em Economia pela PUC de Rio de Janeiro e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Tem o doutorado pela ECA USP e a Université Paris-Sorbonne. Pós-doutorado na COPE, UFRJ, e no Programa de Tecnologias de Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Foi Visiting Researcher no Curran Institute of Mathematical Science, New York University, e no Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, em Berlim. É columnista da revista Época Negócios em Inteligência Artificial e autora do livro Desmitificando a Inteligência Artificial, entre outros. Então, obrigado, Dora. Nosso segundo convidado, que também é de fora, e nós agradecemos a disponibilidade, é o Dr. Hugo Aguilar-New, do Instituto Serrapilheira, em Rio de Janeiro. O Hugo é diretor do Instituto Serrapilheira, ele é formado em agronomia em Bordeaux, na França. Tem PhD da Chalmers University, em Suécia, e pós-doutorado no Salk Institute, nos Estados Unidos. Foi membro do CNRS, na França, mantém colaborações com pesquisadores da USP e da École Normale Supérieure de Lyon, e também membro do Comitê Consultivo da FAPERJ, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Hugo. E agora já a nosso pessoal da casa, o professor Fábio Cosman, da Escola Politécnica da USP. O Fábio é professor titular da Escola Politécnica da USP, diretor do Centro de Inteligência Artificial na USP, pesquisador com foco em aprendizado de máquina e representação de conhecimento e incerteza,
Engenheiro pela Escola Politécnica da USP e PhD pela Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos. Ele é editor associado dos periódicos Artificial Intelligence, Journal of Artificial Intelligence Research e Journal of Approximate Reasoning. E foi coordenador do Comitê Especial em Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação, pela qual recebeu o Prêmio de Mérito Científico em Inteligência Artificial. Obrigado, Fábio. E, por fim, nós temos o nosso mediador, que vai manter mão de ferro lá no debate, professor Eugênio Bucci, da ECA USP. O Eugênio é professor titular da ECA USP, é jornalista, formou-se em Direito e Jornalismo na USP, é articulista do jornal O Estado de São Paulo, foi presidente da Rádio Brás de 2003 a 2007, especialista em temas como imprensa, comunicação pública, ética na comunicação, crítica da cultura e superindústria do imaginário. Atualmente é superintendente de comunicação social da Universidade de São Paulo e coordenador acadêmico da Cátedra Oscar Sala do Instituto de Estudos Avançados da USP. Obrigado, Eugênio. Bom dia. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a Suzana Córdoba, que acabou de nos apresentar, que é pró-reitora de pesquisa, pró-reitora adjunta de pesquisa da Universidade de São Paulo, e que vem há várias semanas montando esse painel, tornando possível, reunindo essas três pessoas aqui, tornando possível esse encontro com o qual eu tenho a maior expectativa. Eu gostaria também de agradecer a Dora, o Fábio, o Hugo, pela presença aqui. A gente sabe o que significa abrir esse espaço na agenda. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham. E, antes de dar abertura à nossa conversa aqui hoje, eu quero agradecer a professora Maria Arminda, quem cumprimento muito pelo discurso de ontem à noite, que deu o norte e o sentido desse grande esforço do USP Pensa Brasil. Também não posso deixar de fazer menção ao pró-reitor de Pesquisa e Inovação, Paulo Nussenswein, pelo empenho e pela brilhante condução do trabalho que resulta em parte dessas exposições que veremos aqui hoje. Gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanham. Eu vou fazer uma pequena abertura, mas o que nos traz aqui é a possibilidade da interlocução. Eu imaginei que cada um dos três vai falar por uns 10 minutos, tudo bem, 10 minutos, e a gente começa a conversar. Eu pediria que nós não fizéssemos interrupção na primeira fala, mas que depois a gente fizesse várias interrupções, porque o rico é a conversa entre vocês aqui. Eu imaginei começar pelo Fábio, veja se tudo bem, depois a Dora, e depois o Hugo. E qualquer coisa a gente ajusta na conversa. Eu queria dizer aqui o tipo de pergunta que nos reúne aqui. O tipo de pergunta que nos reúne aqui. Por exemplo, muito se fala em inteligência artificial. Mas o que é, afinal, inteligência artificial? Algoritmo é ou não é? O que a gente pode chamar de inteligência artificial? Eu creio que isso seria a primeira fala do Fábio. O Fábio dirige o C4AI,
talvez você pudesse falar um pouco, é um grande projeto de pesquisa, de proporções realmente impressionantes. Eu conheci porque ajudo em algumas iniciativas como pesquisador, mas seria um começo. Depois, quem mais investe hoje no Brasil ou no mundo em desenvolvimento de inteligência artificial? De onde vem o dinheiro? Qual é o caráter desse tipo de pesquisa? O que há de mistificação em torno da inteligência artificial? Será que nós imaginamos um futuro em que um algoritmo vá substituir o Supremo Tribunal Federal? A inteligência artificial vai governar o mundo? Que cautela a gente deve ter em relação a esse tipo de cenário e o que existe de verdade nisso aí? Interação humanos-máquinas. Como isso se dá? Especialmente quando falamos dessa interação, de que humanos nós estamos falando? Normalmente, a discussão sobre esse tipo de interação supõe que os humanos sejam todos iguais. Eu gostaria depois, se fosse possível, se esse tema aparecer, que a gente considerasse que tipo de relação social se traduz em programas ou de que forma isso normatiza relações humanas e até que ponto. Como organizações como o Instituto Serra Pilheira prevêem o uso da inteligência artificial em comunicação da ciência em redes sociais? Esse eu acho um exemplo que pode ilustrar com muita riqueza o que nos traz aqui. Mas sempre insistindo, nós temos que conversar. Nós precisamos dar um andamento aqui de interlocução e menos de sequência encadeada de exposições. Como pensar ou trabalhar fake news em relação à inteligência artificial ou desinformação em relação à inteligência artificial? Já existem máquinas que escrevem artigos de argumentação com mais clareza do que muitos humanos. É impressionante. A inteligência artificial tem sido empregada em estratégias que desmontam a maneira pela qual a sociedade se informa e, com isso, sabotam alguns dos fundamentos da democracia, porque o poder emana do povo e um povo desinformado, que poder esse povo fará emanar? Vejam, eu estou apenas listando, vou fazer mais apenas uma questão, que é o tipo de questão que nos traz aqui hoje, a relação entre a desinformação e a produção da ciência, e a assimilação da ciência. Existem várias consequências epistemológicas e mesmo ontológicas, me perdoem as palavras um tanto cifradas, mas que podem sim desordenar a nossa relação com o conhecimento. Portanto, quando nós falamos aqui de mídias sociais e inteligência artificial, psicologia social, fake news e implicações éticas, é mais ou menos disso que nós estamos falando. Vou passar a palavra para o Fábio, antes vou dizer uma coisa. A ética supõe, aprendi isso com a minha professora à distância, Marilena Chauí, a ética supõe um sujeito livre, racional e responsável. Livre porque é dotado da liberdade para escolher, racional porque julga as coisas com a razão e fundamenta assim as suas escolhas, e responsável porque
passível de ser responsabilizado ou disposto a se responsabilizar pelas escolhas que faz. Isso serviria para máquinas? Nós poderíamos falar em máquinas livres, racionais e responsáveis? Claro que não, mas em que medida essa interpenetração faz com que migrem certos atributos dos humanos para as máquinas? Enfim, é claro que a discussão é muito grande, é muito vasta, mas nós queremos iniciar uma interlocução para tentar aclarar alguns dos seus aspectos. Nesse sentido, o Fábio falaria sobre o que é inteligência artificial. Fábio, muito obrigado, uma vez mais, a palavra é sua. Bom, obrigado, espero que todos estejam ouvindo bem. É um enorme prazer estar aqui. Eu queria começar agradecendo o convite, parabenizando a iniciativa da USP, a professora Maria Arminda e toda a equipe. Queria agradecer muito à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que sempre tem apoiado muitas iniciativas de inteligência artificial, na pessoa do professor Paulo, do professor Silvio e todos os colegas aí. Aprendi a respeitar muito os funcionários lá também, a Cíntia, por exemplo, a Rebeca, que sempre nos ajudaram muito. É um prazer, e definir inteligência artificial é um desafio impossível, né? Porque uma definição que está sendo discutida há 50 anos, né? Então, esse é um assunto que provavelmente eu vou mais tentar aclarar o que se passa do que definir, né? Quando a gente olha livros de inteligência artificial lá da década de 80, o primeiro capítulo do livro sempre era, bom, o que é inteligência artificial? Então, tinha um livro da época, que quando eu comecei a estudar, era um livro famoso, Knight and Rich, né? Todo mundo tinha o Knight and Rich. E o livro começava assim, o que é inteligência artificial? Bom, basicamente eles diziam, é o que a gente chama que é inteligência artificial hoje, porque no futuro, na medida que a gente resolve os problemas, e a gente aprende a jogar xadrez, o computador aprende a jogar xadrez, aí o pessoal fala, então isso aí não é tão inteligente, então não é mais inteligência artificial, então agora é outra coisa, né? Então havia muito essa sensação, durante muitas décadas, que a inteligência artificial era algo difícil de definir, porque sempre estava escapando, né? Quando alguma coisa funcionava mais ou menos, aí já não era mais inteligência artificial, o pessoal estava preocupado mesmo com aquilo que não funcionava, né? E a área tinha um pouco esse caráter. Era uma área que as coisas não funcionavam tão bem. Funcionavam, a demonstração aparecia na imprensa, tal, mas quando chegava na hora da realmente colocar no sistema produtivo, isso não acontecia. Hoje acontece, eu acho, o oposto, né? De uns 10 anos para cá, a tecnologia de inteligência artificial, que eu vou tentar definir, ela começou a funcionar. Então, começou a acontecer o fenômeno inverso. Tudo passou a ser inteligência artificial. Então, hoje acho que a inteligência artificial hoje é um balde que as pessoas tiram lá tudo que elas acham que elas podem tirar, né? E eu vou começar um pouco, assim, contar uma história, espero que vocês achem interessante, que mostra bem o que eu vejo hoje em dia. Há uns 10 anos atrás, eu fui na escola do meu filho fazer uma apresentação. Meu filho era criança, agora já está ganhando a vida aí com advogado e tal. E eu fui lá e tinha um auditório cheio de crianças, né? E eu falei, bom, olha, pessoal, inteligência artificial é uma coisa concreta, útil. É isso, são essas aplicações, é uma coisa do dia a dia, vocês vão ver isso funcionar. Isso 10 anos, foi em 15 anos atrás. Aí quando eu terminei, eu pensei, nossa, e agora? Quem vai fazer uma pergunta nessa plateia, né? Um monte de crianças de 12 anos e tal. Aí, bom, professora, pessoal, uma pergunta aí para o professor da USP, né? Aí silêncio, eu falei, e agora? Quem que vai fazer uma pergunta? Aí lá no meio, assim, um rapazinho levantou a mão e falou, graças a Deus, alguém vai fazer uma pergunta. Aí falou, não, por favor, uma pergunta. Aí, professor, o senhor acha que tem vida em Marte? Eu falei, então eu acho que isso que acontece, né? A inteligência artificial virou aquela coisa que vai resolver todos os problemas e tem todas as culpas também, né? Eu acho que esse é um pouco do ponto, né? É muito difícil definir. A definição que eu acho mais simples, que é a definição que a Unesco está usando, a Unesco fez um documento que procura dar diretrizes éticas para a inteligência artificial. E nesse documento a definição é a seguinte, inteligência artificial é a área que estuda artefatos que se comportam de forma inteligente. O que não ajuda muito, porque o que é se comportar de forma inteligente? Esse é o problema, né?
Eu acho que tem duas questões aí. É muito difícil definir inteligência e nós, seres humanos, somos surpreendentemente flexíveis em relação à inteligência, né? Então, por exemplo, um cachorro é inteligente? Esse cachorro aqui é muito inteligente. Ele consegue levantar a pata se você... Bom, tá bom, mas se o computador fizer isso, é inteligente? Acho que não, né? Talvez não. Agora, por outro lado, nós estamos olhando também para formas de inteligência na inteligência artificial que são diferentes da inteligência humana, né? Então, por exemplo, nós, para responder uma pergunta, nós não temos a Wikipedia decorada, certo? Mas o computador tem. Ele pode usar a Wikipedia, não tem nenhum problema. Então, em certos aspectos, os dispositivos que se comportam de forma inteligente, hoje em dia, eles conseguem, em alguns aspectos, ser mais inteligentes que os seres humanos, de uma forma estranha, né? Eles podem consultar a Wikipedia na hora de responder uma pergunta, mas muitas vezes são muito menos inteligentes do que os seres humanos, né? Então, é uma área em constante mudança, sim, porque nossa visão do que é ser inteligente muda, né? E a definição é muito fluida, né? Então, acho que é mais interessante, talvez, olhar, pensar naquelas atividades que caracterizam o comportamento inteligente. Então, o que faz, o que nos torna inteligentes, né? Nós conseguimos representar conhecimento, né? Nós conseguimos saber que o avô é o pai do pai, uma coisa bem simples, e coisas muito mais complexas. Nós conseguimos raciocinar sobre esse conhecimento, né? Nós conseguimos provar um teorema, nós conseguimos saber que se você coloca um objeto aqui, ele cai, então ele vai acontecer lá também e tal. Nós conseguimos tomar decisões e nós conseguimos aprender, né? Então, qualquer coisa que fizer isso de uma forma não trivial, e a definição é obviamente vaga, ela caracteriza um comportamento inteligente, e um computador que reproduza isso de alguma forma está dentro, né? Então, vocês notam que acaba sendo algo extremamente amplo, né? E eu acho que isso dificulta muito o debate hoje em dia, de uma forma concreta, né? Porque, por exemplo, se você pegar os países hoje que estão preocupados com inteligência artificial, que são muitos, tem mais ou menos 70 países no mundo que têm estratégias explícitas de investimento, inclusive o Brasil, né? O Brasil tem a estratégia brasileira de inteligência artificial. E muitos países, junto com essas estratégias, têm projetos de lei em discussão, inclusive o Brasil, né? O Brasil tem um projeto de lei tramitando no Senado, que é o PL 21, que já passou na Câmara, que procura regular a inteligência artificial, aspectos éticos e vários outros aspectos de regulação e controle e responsabilização. O difícil é definir do que você está falando na hora que você vai regular, né? Então, essa discussão sobre o que é inteligência artificial acaba sendo extremamente concreta, né? Ela vai afetar a sociedade na medida que a regulação acontecer. O que o Congresso brasileiro tentou fazer, acho que com um grau razoável de sucesso, é colocar assim, olha, são dispositivos que tomam decisões de forma autônoma, mas aí começam a haver dificuldades. Por exemplo, um elevador, ele toma lá suas decisões de forma autônoma, certo? Ele vai para cima, para baixo, tal. Então está dentro. Se você regular inteligência artificial e disser que certas coisas têm que ser cumpridas, um elevador automático tem que cumprir? Não sei. Outro problema é o seguinte, se você define inteligência artificial de forma muito explícita, aí o que acontece? Você pode ter uma empresa que fala, olha, eu não faço isso, eu não estou dentro da regulação. Por quê? Porque o meu programa não faz esse detalhe aqui, né? Então, é muito difícil definir. É hoje uma coisa que tem consequências regulatórias importantes, então é importante procurar encontrar uma forma, uma definição. Esse é um dos aspectos que tem sido muito discutidos na academia. Acho que tem muito mais o que falar, mas eu vou parar por aqui, porque senão vou me estender muito. Acho que a gente vai ter muito mais o que conversar aqui. Mas o que eu tentaria dizer, assim, só para não ser totalmente vago, é que são dispositivos que têm capacidade, são dispositivos computacionais que têm capacidade de representar conhecimento, raciocinar, tomar decisões não triviais e aprender com experiência. É isso que é o foco do que se está tentando fazer em inteligência artificial. Tá bom? Acho que eu paro por aqui. Acho que conversaremos mais. Não, Fábio, está Obrigado. muito bom. Você definiu. É uma coisa incrível, porque
Um aspecto que me chama muita atenção, já se discute na União Europeia, por exemplo, direitos autorais dos robôs. Como fica isso, né? É uma das consequências jurídicas, mas existem várias. E essas estratégias, eu me lembro das discussões quando começaram a aparecer os primeiros sinais da estratégia brasileira para a inteligência artificial, que os estudiosos aqui do C4AI e outros lugares consideraram muito insuficientes. A estratégia da China, por exemplo, é muito mais complexa, muito mais detalhada e muito mais densa, o que faz uma diferença da própria disputa do poder no mundo e tudo. Mas vamos seguindo. Muito obrigado, você falou rigorosamente 10 minutos. Eu queria passar a palavra para a Dora. A Dora vai fazer uma apresentação. E talvez a gente precise de ajuda aqui. Bom dia a todos. Eu não sei nem expressar o privilégio de falar participar desse grupo e falar nessa instituição, nesse local. Se eu vou agradecer a todos e todo o tempo eu vou tomar os meus 10 minutos, mas realmente é um grande privilégio para mim. E eu pensei, esse título, como a professora Suzana falou, é muito geral, né? E ainda juntando com o tema que é pensar Brasil. É um super desafio, né? Ainda mais em 10 minutos, talvez eu passe um pouquinho. Tá? Então, eu preparei uma apresentação que assim, eu começo com alguns autores que eu acho interessante, parte do pensamento deles que eu me identifico, e colocando questões para a gente refletir, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro é esse livro, não sei se vocês conhecem, o Joshua Benkler, ele é um dos diretores do Benkman Center, e o que eu quero destacar aqui? 2 questões que ele coloca, ele faz um estudo que eles fazem da eleição de 2016 nos Estados Unidos, e 2 conclusões, as principais eu acho que eu coloquei aí, mas eu quero destacar. Uma a publicidade psicograficamente microdimensionada de Cambridge Analytica é altamente improvável de ter feito diferença na campanha de 2016. E o outro ponto que eu também quero destacar é que os autores, eles falam sobre a supervalorização da tecnologia como causa dos problemas sociais, né? Então, são 2 aspectos importantes que eles levantam nesse livro, do meu ponto de vista, claro. Esse é um livro recente, acabou de sair. Ele discute, ele faz essa metáfora, usa a metáfora do fogo, que é a primeira vez que eu vi, porque, em geral, é atribuída, compara inteligência artificial com petróleo e eletricidade, que eu acho que são 2 equívocos, e eu gostei da comparação com o fogo, né? Então, ele fala que o fogo ele se dissemina e você perde o controle. Inclusive, ele fala, na eletricidade a gente tem o controle, né? E a inteligência artificial é um pouco mais parecido com o fogo. Eu gostei dessa comparação, dessa metáfora que ele fez, né? Então, os sistemas de IA hoje são surpreendentes. Não vou ler porque passar rápido por causa do meu tempo, né? Então, as preocupações éticas farão com que os governos democráticos reajam. O cenário distópico só surgirá se administrarmos mal o novo incêndio. Um outro livro que, para mim, é o melhor livro do que eu li, né, sobre inteligência artificial e ética, que é do Mark Zuckerberg. Ele é belga, mas ele é professor da Universidade de Viena. Bom, e aí, questões importantes nesse primeiro livro dele sobre inteligência artificial. Agora eu vou já mostrar o que ele publicou esse ano. Esse é de 2019, como vocês estão vendo, é do MIT Press. E ele coloca muito o fato de que o que vai acontecer com a inteligência artificial, que é uma tecnologia social e humana. Depende do que os humanos fazem com ela, né? Então, eu me sinto desconfortável quando se atribui autonomia a essa tecnologia. Eu acho que o termo não é apropriado, né? Todo o processo de desenvolvimento, treinamento, aplicação, interpretação do uso dessa tecnologia, dos sistemas com inteligência artificial, está vinculado à subjetividade humana, são decisões humanas,
né? Então, pensar a ética no mundo real significa repensar sobre quem vai e deve decidir sobre o futuro da IA, e, portanto, o futuro da nossa sociedade, né? Vou mostrar já, mas a tecnologia, do meu ponto de vista, a inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral do século XXI. Então, ela está permeando os modelos de negócios emergentes e a transformação, que se chama transformação digital das empresas já constituídas. Esse é o livro que o Mark lançou esse ano, e ele faz uma discussão sobre os impactos da inteligência artificial na liberdade, igualdade, democracia e poder, né? O primeiro livro dele eu poderia ter sido coautora, esse já nem tanto. Eu acho que tem várias questões que eu não estou muito de acordo, mas é um livro bem interessante, e a IA não funciona apenas como um recurso politicamente neutro nas mãos de humanos, jogando... Bom, a IA media e molda a democracia, né? Então, ele tenta, através de várias referências, vastíssimo em termos de referência, trazer essa discussão, né? Aonde que a inteligência artificial está impactando essas questões fundamentais, que é liberdade, igualdade, democracia e poder. O último que eu queria... em geral, eu não estou muito assim, não me identifico muito com as publicações dele, acho que ele é mais produção de narrativa do que produção de fato de conhecimento, mas eu gosto desse livro específico e dessa questão que ele faz, só para mostrar como é complexa a discussão, né? Ele fala, com toda razão, que a questão da transparência domina o discurso público, né? Em geral, nós, democratas, somos a favor da transparência. Mas ele levanta que a transparência é pobre, né? Inclusive, ele fala que quem comanda, as empresas que comandam o fluxo de informação, elas têm interesse na transparência, porque a transparência é o oposto da complexidade, né? Então, é muito mais fácil disseminar o que é mais simples do que o mais complexo. À medida que você dissemina a velocidade de disseminação, a intensidade da disseminação, gera mais dados. Como o modelo de negócio, a essência do modelo de negócio das grandes plataformas que dominam hoje, né, grande parte do fluxo de informação, são baseadas em dados, né? Então, ela tem um interesse mais simples do que mais complexo, né? Então, ele levanta, o único, pelo menos, que eu conheço, que questiona a valoração do atributo de transparência na sociedade. Bom, então esses são... Então, o que eu acho que é o grande desafio que a gente tem é identificar o que é o novo, né? Porque muitas das questões, elas estão colocadas, são questões da sociedade, né? A polarização, bom, vários, não tem tempo de citar todos, mas todo mundo aqui é uma audiência hiperqualificada, sabe quais são os problemas, né? Então, eu acho que a maior parte já faz parte da sociedade, da evolução humana, né? Então, eu acho que um grande desafio que nós temos para pensar o novo é isso. O que a inteligência artificial muda, né? Hoje ela media a comunicação e a sociabilidade. Então, nós temos, por exemplo, uma situação muito desigual no Brasil. Por um lado, nós temos uma produção da tecnologia muito aquém do potencial que a gente poderia, relativamente aos países mais desenvolvidos. Por outro, a vida do brasileiro é mediada intensamente, cotidianamente, por essa tecnologia, porque é ela que está na essência das grandes plataformas, dos aplicativos que a gente usa todo o tempo. Bom, então, pegando essas grandes questões, persuasão, vou passar muito rápido, né, que é uma das discussões, a crítica em relação ao poder da inteligência artificial, dos algoritmos da inteligência artificial, de influir na decisão das pessoas. Aí, só a gente pensar também, persuasão não é novo, né? Vou passar bem rápido, vem desde Aristóteles, né? Não é um tema novo. A questão é como que... E também todo modelo, existe uma associação entre o modelo econômico e o mecanismo de persuasão, né? Então, aqui, para não ir muito longe, peguei a economia industrial, é a propaganda. Quando a gente passa para a economia de dados, ou capitalismo de dados, que é cada vez mais que a gente está nessa transformação, nós temos o targeting
advertising, que nós temos, que é a mídia hipersegmentada. Então, são modelos de persuasão relacionados com os modelos econômicos, né? Dados. Então, quanto mais importante é uma informação, uma decisão, mais a gente busca informações para sustentar aquela decisão. Então, o que é o novo hoje? Né? É a sociedade hiperconectada. Então, quanto mais importante a decisão, mais informação a gente busca. Se a gente tem hoje um conjunto extraordinário de dados, de informação disponível, esse que é o novo. Como é que a gente extrai informação desse conjunto extraordinário de dados? Aí que entra, que é o chamado o Big Data, aí que entra a inteligência artificial, né? É o único modelo estatístico hoje disponível que consegue, o Fábio colocou, acho que mais do que a definição de inteligência artificial, é a dificuldade de definir o que é inteligência artificial. Eu participo de um grupo na FGV, nós ficamos 2 horas discutindo e, no final, pessoas de alto nível, e, no final, ficou meio a meio a votação. 7-7, porque não chegamos a um consenso sobre como tratar a definição de inteligência artificial para o propósito do nosso grupo lá. Vocês verem que não é simples essa discussão. Mas a inteligência artificial é isso. Hoje, é essa técnica que o Fábio se referiu, que é a rede de neurais profundas, ou Deep Learning, que foi reconhecida a partir de 2012, e ela é um modelo estatístico de probabilidade. E ela, por que ela está gerando, ela tem um potencial de gerar decisões mais assertivas, projeções, melhor dizendo, mais assertivas, porque ela tem condições, ela é capaz de lidar com grandes volumes de dados, né? Então, bom, a inteligência está na base, a inteligência artificial, da data economy, que é o nosso modelo, né, hoje. Né? Então, isso eu já falei. Então, hoje, do ponto de vista de fundamento, que eu acho que para mim, pelo menos, é o que eu acho que a gente deveria refletir, né? Existe uma mudança que nós estamos passando de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas, né? E isso, para mim, é uma mudança que nós não temos, pelo menos assim, todos os fóruns que eu participo, que eu discuto, ainda não temos condições de aquilatar a profundidade dessa mudança, né? Então, do ponto de vista, por exemplo, as máquinas programadas, se você programa tudo certo, ela vai dar aquele resultado. Você tem controle sobre a máquina programada. No caso da máquina probabilística, você não tem o controle se modifica, você tem um certo controle, mas você não tem um controle preciso, né? Então, só essa mudança, só esse impacto no controle já é uma mudança de natureza muito forte no funcionamento da sociedade. Então, isso para mim, e o mundo da IA é muito mais complexo. É muito mais complexo lidar com máquinas probabilísticas do que com máquinas programadas. Outra mudança que eu vejo, assim, do ponto de vista também de fundamento, é essa relação entre sociabilidade e eficiência, né? Não sei quem aqui é da área de ciências exatas, mas o desenvolvedor de tecnologia, mas o desenvolvedor, a noção dele de eficiência é se o sistema que ele montou funciona para aquele objetivo dado, né? Então, aí é eficiência, né? Mas hoje, o fato de que a maior parte está acelerada a incorporação de modelos de negócio, onde a base são os dados, e principalmente grande parte dos dados pessoais, a eficiência está ligada a essa sociabilidade. Então, por exemplo, quando a gente discute a questão da disseminação de fake news, por exemplo, que é um grande assunto importante no momento eleitoral que a gente está passando, nas redes sociais, especificamente no Facebook, não há indício de uma propensão ou de uma decisão do ponto de vista ideológico dessas redes de propagar fake news. Mas, de fato, existe uma convergência entre, à medida que post de ódio e dissemina muito mais rápido e com numa velocidade muito maior e muito mais intensamente, isso vai de encontro ao modelo de negócio. Porque quanto mais você tem interação na plataforma, mais você está gerando dados, e o modelo de negócio baseado em dados é como se você estivesse produzindo a matéria-prima
do modelo de negócio daquela empresa. É como se fosse na economia industrial, na indústria, eu sou produtor de petróleo, né? É um paralelo nesse sentido. Então, claro que existe uma convergência do próprio negócio em relação a posts de ódio, fake news. Então, existe essa sociabilidade e eficiência, né? Como é que as empresas têm que incorporar a questão da sociabilidade para poder gerar mais dados se o modelo de negócio é baseado em dados. Então, isso também é uma outra mudança muito grande que eu vejo. Então, a outra dificuldade que eu me deparo sempre nessas discussões é a simultaneidade. Eu desconheço qualquer aplicação de inteligência artificial que não tenha simultaneamente externalidades positivas e negativas. Então, eu acho que isso, para mim, também é uma grande complexidade de fundo, né? Porque se você ataca só a externalidade negativa, você vai estar comprometendo as externalidades positivas. Então, essa é uma... Então, por exemplo, pegar rapidamente a GAN, né? A GAN produz a deepfake, que todos nós sabemos os efeitos do ponto de vista, principalmente em eleições, em questões políticas. Esse é o artigo que lançou a GAN, né? Esse Goldenfeld, ele também é um dos 3 autores desse livro Deep Learning, que é o livro seminal, não sei se o Fábio concorda, sobre inteligência, sobre essa técnica específica, né? Então, ela, claro, produz o deepfake, que é ruim, né? Que é negativo, produz, por exemplo, tem várias situações com impacto sério no mercado financeiro, por comandos de voz, que na verdade era fake, não era o dono, não era o diretor, esse é um dos casos que aconteceu, mas, por outro lado, ela reproduz voz, aconteceu na exposição do Senna, ela restaura danos em imagem, ela produz dados sintéticos, que é muito importante na pesquisa de saúde, onde tem uma dificuldade de conseguir dados suficientes. Ela também ela melhora a imagem de tomografia, né? E isso diminui o tempo de exposição. Então, é só um exemplo para dizer assim, bom, GAN tem positivo e negativo, né? E é isso que a gente tem que pensar, como é que a sociedade, e principalmente o poder público, através de regulamentação, lida com essa simultaneidade de produzir externalidade positiva e negativa. Aí, passar aqui rápido, tem 3 impactos éticos, tem 3 principais. A questão da privacidade, a questão da não explicabilidade e a questão do viés, né? Aí, também, os outros são mais ou menos, acho que todo mundo deve ter algum tipo de familiaridade. Eu queria fazer só uma observação sobre o viés, né? Qual é que também, para mim, sempre eu tento fazer essa reflexão. Se a gente não usar um modelo de decisão automatizada, inteligente, né, chamado por inteligência artificial, qual é a opção que a gente tem? É o ser humano tomar decisão. E o ser humano, não há nada mais enviesado, mais preconceituoso do que o ser humano. Isso não é um demérito para o ser humano, é porque nós tomamos decisão com base no nosso repertório, na nossa experiência, no que a gente viveu, e dizem, que não é minha área, mas dizem os especialistas que nós temos consciência de em torno de 20% do que são as variáveis que causaram, levaram a nossa... Quando a gente é perguntar, por que você tomou essa decisão? Nós somos racionais, a gente sempre tem uma explicação racional, mas, na verdade, a gente está um pouco inventando, né? Nós não temos controle se foi isso mesmo. Então, quando a gente fala de que os algoritmos de inteligência artificial são enviesados, de fato, a origem do viés, tem várias origens do viés, se a gente compara com os humanos, é muito pior. Das maiores críticas é sobre decisão de crédito, né? Inclusive, ela tem destaque na proposta de regulamentação da Comissão Europeia. Eu trabalhei 12 anos no mercado bancário e no mercado financeiro. Não existia. Quem é que tomava decisão sobre crédito? Eram 3, 4 pessoas. Assim, com avaliação absolutamente subjetiva. Assim como o juiz, né, decisão em relação à justiça. É enviesada, algoritmo de inteligência artificial? Mas o juiz, cada juiz interpreta a lei de uma maneira completamente diferente do outro juiz, né? Então, isso também a gente tem que levar em conta quando nós estamos discutindo, centrando a crítica nas questões do viés, como se a outra opção fosse absolutamente isenta, neutra,
quando os seres humanos tomam a decisão. Mas eu vou terminar. Bom, aqui é só para dizer também rapidamente que eu pensei que tinha mais tempo. Eu achei que era a informação. Aqui uma diferença assim. Quando a gente fala do sistema, é diferente do uso da inteligência artificial. O sistema tem várias etapas, né, na maneira como, por exemplo, os desenvolvedores definem as variáveis iniciais. Bom, tem todo um processo, né? Grande parte dos problemas, dos modelos, dos sistemas que são usados como exemplo de discriminatórios nos fóruns internacionais, cada 10 são usados esses 3, 4 exemplos. 10 anos depois, quando foi feita a auditoria, o que se identificou que a principal origem daquele enviesamento estavam nas decisões das variáveis escolhidas pelos desenvolvedores. Então, são processos que são passíveis de auditoria e de identificação do problema, o que já é complicado nessa técnica de Deep Learning. Então, só para terminar, os riscos dizem respeito somente aos usuários afetados, né, os riscos de reputação, regulatórios, legais, é muito maior, né? E tem uma questão também da inteligência artificial, ela trabalha em larga escala. Então, os danos são sempre em larga escala. Um sistema de inteligência artificial ele não vai afetar uma pessoa, porque não é assim que funciona o sistema. Ele usa muitos dados e é sempre em larga escala. Então, os riscos tendem a ser são riscos massivos, né? E aí, só para agora concluindo mesmo, na minha visão, tem duas questões que são os grandes desafios para o século XXI. Para mim, mudanças climáticas e inteligência artificial. Eu espero um dia ter a satisfação de ver essas duas agendas convergirem. Hoje, a inteligência artificial tem um papel fundamental no estudo das mudanças climáticas, exatamente porque ela possibilitou incorporar um conjunto extraordinário de dados. Mas a maneira como os cientistas dessa área tratam a inteligência artificial, eu já conversei com vários desses eminentes aqui no Brasil sobre isso, é como uma ferramenta, instrumentalizado, e não pensa como agenda em paralelo. A Comissão Europeia lançou como os dois principais desafios a digitalização e enfrentar a mudança climática, mas também não junta essas duas agendas, né? Então, para mim, as mudanças climáticas começaram a ser tratadas de uma forma mais organizada na década de 1980, estamos longe, né, como todos nós estamos vivendo, do equacionamento dessas questões, do enfrentamento delas, mas está muito mais avançado do que a discussão sobre os impactos éticos e sociais da inteligência artificial. Então, é isso. Esse é o livro que eu lancei agora em junho. Muito obrigado, Dora.